irmãos, se vocês puderem abrir juntamente comigo, é o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18. Eu gostaria de ler nessa noite do versículo 1 até o verso de número 12. Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 até o versículo 12. Minha filha está doida para tomar o microfone da minha mãe, ela está olhando ali, ó. Aleluia! Muito quando eu dou a oportunidade para ela cantar, ela começa cantando o hino e termina com a galinha pintadinha. Aí os irmãos ficam às vezes bem atribulados, né? Se não é bom dar oportunidade. Viu? Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 12. Eu quero fazer essa leitura um pouco extensa da palavra de Deus. É bom que quem não leu a Bíblia hoje vai aproveitar para colocar em dia, né? Quem já leu a Bíblia hoje? Pronto, como ninguém leu, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos ler, né? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias dizendo: dispõe-te, desce até a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Então eu desci até a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os vossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade nesta noite, culto temático, culto da família, uma proposta que inclusive eu admiro os irmãos, a igreja que faz esse trabalho. Vivemos em uma época que nunca foi tão importante falarmos, ministrarmos, ensinarmos, refletirmos à luz da Escritura sobre a importância e o papel da família. Eu escolho esse texto porque ele traz para mim uma reflexão, ele traz para mim algumas questões que eu considero muito importantes para nós tratarmos, principalmente nessa questão familiar. Pois bem, o profeta Jeremias, ele é convocado por Deus
Deus chega até ele e diz: ô Jeremias, eu gostaria de falar contigo. Eu quero ter um particular com você. Eu quero ter um sócio com você. Eu quero ter um momento privado contigo. Não pode ser no grupo, tem que ser privado, tem que ser só nós dois. E eu gostaria que você então fosse até a olaria, até o local onde pessoas trabalham com barro, fazendo vasos. E eu quero que você vá lá, e quando você estiver lá, eu vou falar com você. O texto é legal porque o texto ele é muito rico, ele é muito dinâmico. Primeiro porque Jeremias estava acostumado a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para Jeremias não era algo novo, não era algo inédito, não era a primeira vez que Deus falava com Jeremias. Ora, você vê logo no capítulo 1, Jeremias ainda está no ventre materno e ele já conversa com Deus. Ele já tem um diálogo com Deus, já tem relacionamento com Deus. Jeremias cresce, vira um profeta, e nesse momento Deus diz: Jeremias, eu quero ter um particular contigo. O Jeremias inclusive poderia dizer: Senhor, mas nós já estamos aqui, porque a gente não conversa aqui mesmo onde nós estamos? Não, Jeremias, porque não é aqui que eu quero falar contigo, eu quero lá. Quando você for lá, é que eu vou falar contigo. A olaria, no caso de Jeremias, é legal porque, pela escritura, pelo texto bíblico, Jeremias não estava acostumado a frequentar a olaria. A olaria não era um local comum na vida de Jeremias. Jeremias estava acostumado com a cidade de Anatólia, que era a sua cidade natal, estava acostumado com Jerusalém, estava acostumado com o templo, estava acostumado com o palácio, estava acostumado, eu presumo, com a casa dos irmãos, mas especificamente no texto nós não encontramos Jeremias frequentando esse local. Eu estou querendo dizer com isso, irmão, que às vezes Deus nos leva a lugares que nós não estamos acostumados a andar para ali falar conosco. É legal quando Deus fala conosco naqueles locais que nós estamos ambientados, acostumados a ouvir a voz dele. Mas é legal quando Deus fala conosco no local que você não espera, no local que você não programa, no local que você não marcou na sua agenda, no local em que você não está ambientado e acostumado, e Deus de repente chega e diz: mas é aqui que eu quero falar com você. E aí que Deus vai falar com Jeremias. O Jeremias chega lá na olaria, observa lá o dono da olaria, ele estava trabalhando. A olaria, repito, era esse local onde fazia os jarros, os vasos. Especificamente ele estava trabalhando num jarro. O jarro já estava inclusive um pouco feito, estava sob a roda. E o Jeremias observa que de repente esse vaso que estava sendo feito pelo oleiro, de repente esse vaso ele desmancha, ele é desfeito. Talvez porque o oleiro percebeu que não estava legal. Talvez porque o oleiro percebeu que não estava como ele queria que estivesse. Provavelmente porque o oleiro percebeu que não estava em conformidade com o projeto dele. E aí o oleiro resolve desmanchar o vaso, desfazer o vaso e fazer de novo. Quando Jeremias observa aquilo, repito, era uma imagem que Jeremias não estava acostumado. Então a palavra de Deus vem até Jeremias e pergunta: Jeremias, me diga uma coisa, existe algum problema neste oleiro que estava fazendo a sua obra, desmanchar o que tinha feito e fazer de novo? Há algum problema em aquele que trabalha sobre a obra, aquele que é dono da obra, aquele que é o possuidor da matéria-prima, aquele que pertence ao trabalho, chegar um momento, olhar para o seu trabalho e dizer: olha, não está bom, não está legal, eu não estou gostando, de modo que eu vou fazer de novo. Há algum problema, Jeremias, o oleiro fazer isso? Jeremias entende: não, senhor, não tem nenhum problema não. A olaria é dele.
O vaso não é dele? O barro que é utilizado, essa matéria bruta, não é dele? A roda não é dele? Tudo não é dele? É. Ele pode fazer de novo? Pode. Pois essa é a minha palavra para vocês, Jeremias. Assim como o oleiro pode fazer do vaso o que ele quiser, assim como o oleiro pode desfazer o jarro, fazer novo, e se quiser pegar esse novo e desfazer e fazer novo de novo, e se mesmo assim ele não gostar, ele pode pela milésima vez pegar o jarro, o vaso, desfazer, refazer e fazer sempre quando ele achar que for necessário, porque tudo é dele. Pois assim a minha palavra para você, Jeremias: eu, o Senhor, não posso fazer com vocês o que eu quiser e quantas vezes eu achar que for necessário. Quer dizer que o oleiro pode, eu não posso. Quer dizer que aquele que trabalha pode, e eu não posso. Quer dizer que aquele, olha aí, irmão, tem os meios de produção, pode. E eu não posso. O que vocês acham, casa de Israel, que eu não posso fazer com vocês o que eu quero? De modo que a mensagem central de Deus para o Jeremias é a seguinte: vocês estão preparados para recomeçar de novo o que eu tenho preparado para a vida de vocês? Vocês estão prontos para iniciar, para recomeçar? E esta é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite, concernente à família, irmãos. Família é um projeto de Deus, mas que nós temos que estar disponíveis, dispostos, abertos a começar de novo quantas vezes for necessário. Aleluia! Me parece que as nossas relações familiares, é que eu estou englobando todo, a relação entre pais e filhos, a relação entre marido e esposa, a relação entre esposa e esposo, a relação entre irmãos. Parece que as nossas relações familiares, elas têm sido muito atacadas nesses dias, e nós estamos sempre tendo problemas familiares, porque nós sempre estamos dispostos a começar tudo de novo em várias áreas da nossa vida. Mas quando fala da família, a gente fica bloqueado. Nós temos vergonha de pedir perdão para o nosso cônjuge quando nós erramos. Nós ficamos inibidos e envergonhados para pedir perdão para o nosso irmão sanguíneo quando você faz algo que não deveria fazer. Nós pais muitas vezes não reconhecemos quando dizemos alguma coisa que não deveria nunca ter saído da nossa boca para com os nossos filhos, e os filhos perderam a capacidade de expressar com palavras o amor que sente para com os pais. Eita, Jesus. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, entenda uma coisa, vocês me pertencem e eu vou fazer com vocês quantas vezes for necessário ser feito, para que a obra que eu tenho na vida de vocês possa ser completa, possa ser finalizada. Eu sou dono de vocês. O texto é claro em enfatizar a soberania de Deus para com as nossas vidas. Se o oleiro é dono, tem poder, tem propriedade sobre um jarro, o que Deus não tem sobre as nossas vidas? Que conversa é essa que a gente vive dizendo que nós somos senhores da nossa vida? Que história é essa que nós vivemos dizendo por aí, que a gente faz na nossa vida o que a gente quer? Não! Nós pertencemos a um Senhor. E esse Senhor vai fazer tudo o que for possível, e até o impossível, para completar o projeto dele nas nossas vidas.
Porque eu vim aqui para lhe dar uma boa palavra. E a boa palavra dessa noite é: família é projeto de Deus, sim. Aleluia! E o projeto vai se cumprir. Agora veja no texto. O texto diz que o vaso que estava sendo feito pelo oleiro, ele era um vaso que ele estava em formação. Ele era um vaso maleável, sensível, de modo que apenas com água e óleo o oleiro conseguiu fazer um vaso novo. Veja bem, como era um jarro, um vaso maleável, flexível, o oleiro precisou apenas de água e óleo. Para aqueles que são maleáveis, sensíveis, quebrantados, basta água e óleo para que Deus faça conforme Ele quer. Eita! Para aqueles que já foram endurecidos, para aqueles que já estão no estado de cerâmica, para aqueles que já estão mais fortificados, água e óleo não dá para quebrar e fazer de novo. Aí Deus tem que usar marreta e talhadeira. Marreta e talhadeira. Maleável, água e óleo está certo. Cerâmica, marreta e talhadeira serão as ferramentas que Deus vai utilizar. E para aqueles que já estão no estado de pedra, um lajeiro, os irmãos sabem o que é lajeiro? Pois o professor Armando vai explicar. Para aqueles que já estão numa condição petrificada de lajeiro, a dinamite do Senhor será utilizada para que esta obra seja realizada. Eita Deus! A minha palavra para os irmãos nessa noite é esta. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua família? Como é que está você? Para que o projeto de Deus se realize na sua vida. Deus basta usar água e óleo? Sensível? Está maleável? Consegue ouvir fácil a voz de Deus? Ou você já está no estado de cerâmica, que Deus vai ter que usar marreta e talhadeira? Se preocupa não, que Ele também trabalha com marreta e talhadeira. E se você já está nessa condição petrificada de lajeiro, tem dinamite do céu para quebrar e para fazer de novo, mas o projeto vai se cumprir na sua vida. Se os irmãos observarem o texto com calma, com cautela, você vai ver no texto que nós lemos, ele dizendo assim: olha, eu tenho plano para a vida de vocês. Ele fala de plano. E no último versículo, o povo de Israel diz: mas nós não queremos um projeto de Deus. Deus diz: tenho planos. Israel diz: não queremos um projeto. Aqui me permita, eu faço a diferença entre o projeto de Deus e os planos de Deus. Deus tem projeto para as nossas vidas. Família é projeto de Deus. O projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E para o cumprimento do projeto, Ele tem tantos planos quantos forem necessários para que o projeto dele se cumpra nas nossas vidas. Aqui eu vou dar um exemplo simples para os irmãos entenderem. Não fique assustado não. Os irmãos aqui é mais fácil entender, porque vocês estão diante do Castelão. Vou dar um exemplo do futebol. Futebol. Veja bem. Eu presumo que todo time tem um projeto. Inclusive tem alguns que já estão há bastante tempo no projeto. Revela, Jesus. Mas me parece que o projeto está dando certo. Mas deu pronto, o projeto. Uns 10 anos está bom, né? Já está no caminho. Os 7 da perfeição já passaram, né? Tem um projeto. Agora imagine que esse time de futebol ele entra em campo. Ele tem um projeto. Venceu o campeonato. Quando ele entra em campo, eu presumo que o técnico tem um plano para aquele
jogo específico, visando um projeto. Ele tem um plano, projeto. Aí vamos imaginar que com, sei lá, 5 minutos de jogo, o time levou um gol. Mas o treinador desse time diz: eu só tenho um plano. Mas você levou um gol. Você não previu essa situação. Não, mas é porque eu só tenho um plano. Só tem um. Time que entra em campo, irmãos, com só um plano, vai levar de 7. Vai levar de 7. Por quê? Porque só tem um. E no decorrer da partida, irmão, existem várias situações, várias contingências. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Deus não tem apenas um plano para as nossas vidas. Sabe por quê, pastor Hermano? Porque se Deus só tivesse um plano para as nossas vidas, quantas vezes nós não já fizemos besteira com o plano que Deus tinha para a nossa vida? Quantas vezes nós já não perdemos o plano por negligência, por irresponsabilidade, por falta de perseverança, porque você não orou suficientemente, porque você não esperou o tempo certo. Aí você olha assim: rapaz, o plano deu errado. Tem calma, que há outro plano para a tua vida, porque ele está olhando para o projeto. O texto de Jeremias é maravilhoso, irmãos, é brilhante, porque ele está exatamente dizendo isso. Deus tem planos, Deus faz de novo, e se precisar quebrar de novo, quebra de novo, e se mesmo assim não ficar legal, vai mais uma vez, e se não der certo, tem nada não, tem vaso, tem oleiro, tem barro, tem água, tem óleo, tem marreta, tem talhadeira, tem dinamite, tem tudo o que for necessário para o projeto de Deus se cumprir na tua vida. Vai cumprir. Por que vai cumprir? Porque o projeto é de Deus, não é nosso. Se fosse nosso, irmão, pode ter certeza, nós estávamos perdidos nele. Você já vai, pô. Estava perdido. Por que nós acreditamos na família como projeto de Deus? Porque quando um casal chega para conversar conosco, nós dizemos: tenha calma, porque esse casamento faz parte, está no projeto de Deus. Ah, mas isso aqui não está legal, isso aqui deu errado. Não tem nada não, meu irmão. Começa de novo. Olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos e diga: olha, nós temos uma história, nós estamos construindo uma história, não está legal, não está como deveria ser, mas Deus é misericordioso, nós vamos começar do zero e Deus vai garantir que agora este plano seja executado para o cumprimento do projeto dele nas nossas vidas. Aleluia! Quantos erros nós não cometemos, irmãos? Quantas falhas não acontecem na nossa vida? Quantas coisas nós não nos organizamos para fazer e de repente isso aqui não deu certo, falhou, fracassou. Acontece. Eu nunca esqueço um amigo que há uns anos atrás me procurou dizendo que ia separar da esposa. Se eu vou separar da minha mulher, disse: por quê? Não aguento mais ela não. Ele é uma cobra. Jararaca, peçonhenta. E eu perguntei: você tem quantos anos de casado com ela? Ele disse: 12 anos. Eu disse: quer dizer que em 12 anos você conseguiu transformar a sua esposa nisso? 12 anos. Casamento é construção. Criação dos filhos é construção. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que quando a minha filha nasceu, eu tivesse recebido assim um manualzinho de instrução, dizendo assim: onde é que desliga,
Não recebi. Recebi. Estamos aprendendo junto. Tem hora que dá certo, tem hora que eu consigo convencê-lo, tem hora que ela que me convence. Se dia dentro das crianças, papai, cadê meu presente? Hoje. E se eu tenho um presente especial para você, eu tenho uma surpresa. Cadê, papai? Está aqui. Eu sou a surpresa para você hoje. Aí ela olhou para mim e disse assim: papai, surpresa é coisa, não é gente. Aí vai pegar essa cara. Eu chego em casa e ela diz: papai, cadê minha surpresa? Está aqui eu, filha. Não, papai, surpresa é coisa, é brinquedo. Nós vamos aprendendo junto, irmãos. Juntos. Às vezes dá certo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a coisa não fica legal, às vezes desajusta aqui ou ali. Não tenha medo de reconhecer quando você errar e diga: Senhor, tem misericórdia, faz esse vaso de novo. Porque a boa notícia do Evangelho para nós é que ele não vai desistir desse projeto chamado projeto de Deus através do seu Filho Jesus Cristo para a raça humana. Ele não vai desistir. Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes você já disse assim: não vou mais para a igreja não vou mais ler a Bíblia não vou mais ser crente não, quero mais saber disso aqui não. Sabe qual é a nossa sorte? É que ele não desistiu de nós. Aleluia. Não desistiu. E é graças, irmão, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo para os irmãos, é graças a esse projeto de Deus que ele fez na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, que Deus não tem problema em dizer: vamos fazer de novo. Eu ainda estou com você, vai dar certo, tenha paciência, vamos prosseguir, vamos avante. E aprenda uma coisa, irmãos: a vida não é feita apenas de momentos bons. Aliás, isso é uma lógica. A vida ela é marcada muito mais pelos momentos difíceis de sofrimento do que pelos momentos de alegria. Quer ver? Eu pergunto dos irmãos: quem é dos irmãos aqui que lembra de ter sofrido antes de nascer? Antes de nascer, eu já sofria. Não. E nós acreditamos que depois da morte nos céus não haverá sofrimento. Logo, antes de nascer havia sofrimento? Não. Depois da morte haverá sofrimento para nós, os que creem? Não. E aqui, o que é que tem? Sofrimento. Já nascemos sofrendo, de modo que a vida é marcada pelo sofrimento. Mas é esse sofrimento que nós acreditamos que Deus usa para que possa transformar, trabalhar, moldar, fazer as nossas vidas para que cumpra o projeto dele para conosco. Enquanto isso não acontece, meus irmãos, nós temos que ter essa flexibilidade para dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo, me ensina, me molda, me dá paciência, me dá compreensão, me faz entender, me faz compreender. A vida em família, os irmãos já sabem disso mais do que eu. A vida em família é um momento marcante que nós vivemos, mas pode ser vivido com leveza, com graça e com amor, quando nós nos colocamos à disposição de Deus. De modo que a minha palavra para os irmãos nessa noite é simplesmente essa: esteja disposto a começar de novo, porque o projeto de Deus vai completar até o dia de Cristo Jesus. Enquanto não completar, enquanto não terminar, como diz Paulo em Filipenses, eu estou certo que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto não chegar lá, se preocupe não. Deus pode fazer conosco tudo aquilo que Ele achar que é necessário para que nós possamos ser moldados segundo a vontade, o querer e o propósito dEle para as nossas vidas. Não